Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e eu tô aqui hoje para fazer mais 8 indicações de livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Vocês gostaram tanto do último vídeo que eu vou deixar listado aqui nos cards sobre dicas de livros que estão no Kindle Unlimited que eu resolvi gravar mais um vídeo sobre o assunto, porém dessa vez focando em suspense. Por isso, agora eu vou indicar para vocês 8 suspenses que eu li, que eu gostei, estão no Kindle Unlimited e eu acho que valem a tentativa. Eu vou começar com um suspense psicológico, que ele foi um dos primeiros suspenses psicológicos nesse estilo a ser publicado aqui no Brasil. Ele é um livro de 2012, que é o Antes de Dormir. O livro vai falar sobre uma mulher chamada Christine, que ela passa por um estranho fenômeno. Todas as noites, ao adormecer, ela perde a memória. Então, quando ela acorda pela manhã, ela já não lembra mais quem ela não lembra onde está, ela não lembra nada sobre a própria vida. Então, todos os dias, a vida dela precisa ser reconstruída. E para isso, ela conta com a ajuda do marido, que, obviamente, quando ela acorda, ela não sabe que ele é marido dela. E o Ben, todas as manhãs, assim que ela acorda assustada, ele conta para ela quem ele é, que ele é o marido dela, qual é a vida deles, o que ela tá fazendo e sobre a condição do qual ela sofre. Um dia, a Christine resolve escrever um diário para ter também a sua própria versão dos fatos e como as coisas acontecem. Só que, em determinado momento, a versão que ela encontra no diário vai começar a divergir da versão que o Ben conta. Ou seja, quem é que tá falando a verdade? As memórias dela ou a narrativa do marido? Como eu comentei, esse foi um dos primeiros suspense psicológicos a ser trazido aqui para o Brasil. Eu gosto muito da história, eu acho que ela é bastante instigante e está disponível no Unlimited se você quiser conferir. O segundo romance, dessa vez um suspense policial que eu quero indicar para vocês, é O Gritos no Silêncio, da Angela Marston. Esse é um suspense que vai ter como protagonista uma detetive chamada Kim Stone, e a Kim vai ter que lidar com uma onda de assassinatos horripilantes que começam a acontecer na cidade dela, e todos esses assassinatos parecem ter em comum um determinado fato que aconteceu ali na região 10 anos antes. É o tipo de livro em que o mistério do presente está atrelado ao mistério do passado e é necessário que a detetive faça a costura dos dois tempos para entender o plano geral. Gostei muito desse livro, ele é bem rapidinho de ler, bastante instigante e eu gosto muito do jeito da Kim. Ela é aquele tipo de detetive pé na porta, sabe? Que antes ela chuta a porta e depois ela pergunta se pode entrar. Então, se você gosta desse tipo de personagem, é que você curta esse livro. O quarto livro que eu quero indicar para você se chama As Sobreviventes. Nesse livro a gente vai conhecer uma mulher chamada Quincy. A Quincy, 10 anos antes, ela passou por um evento traumático que levou à morte de todos os amigos dela e ela é a única sobrevivente. Acontece que ela não tem memória sobre essa questão que aconteceu com ela. Ela lembra que foi horrível, ela tem vagas lembranças de um homem perseguindo ela, mas de resto ela não tem informação. A Quincy resolveu seguir em frente, continuar com a vida, apesar de ser assombrada por essa falta de memória desse evento traumático. E a Quincy, ela é colocada no que as pessoas chamam de o Clube das Sobreviventes, que é um clube formado por mulheres que sobreviveram a terríveis situações, como assassinatos, enfim. Ela e mais outras duas meninas. E quando uma dessas mulheres aparece morta, um novo perigo começa a rondar a vida da Quincy. Esse também é um suspense que tem a ver com o passado, tem uma costuradinha ali com o que aconteceu 10 anos antes. Então, se você é do tipo que gosta desse tipo de jogo, provavelmente vai gostar desse livro. E claro, né, o clássico da protagonista desmemoriada, né? Eu acho que é um dos plots mais usados no suspense psicológico. Lembrando que todos esses livros que eu estou indicando aqui para vocês estão listados aqui embaixo no box de descrição. Então, se você quiser dar uma olhadinha nos livros e já baixá-los, os links já estão disponíveis aqui embaixo, ok? E já aproveita e se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse. A próxima indicação é um livro particularmente queridinho meu. Eu sempre que tenho oportunidade dou uma indicada porque eu gosto muito dessa história e acho que mais pessoas devem conhecê-la, que é o livro Prisioneiros do Inverno. Prisioneiros do Inverno é um romance, é um suspense que ele tem uma pegadinha que parece sobrenatural em alguns momentos, então se você gosta desse tipo de narrativa, vá sem medo para esse livro. Ele se passa numa cidadezinha bem pequenininha em Vermont, chamada West Hall, e é um lugar bem pitoresco, daquele tipo cheio de lendas meio assustadoras, e uma das lendas fala de uma mulher chamada Sarah Shee, que em 1908 foi encontrada morta na floresta, e dizem os habitantes que o fantasma dela ainda ronda o local. A protagonista dessa história se chama Ruth, ela vive com a mãe e a irmãzinha numa casa nessa região, e uma noite a mãe dela vai desaparecer. E ela vai encontrar no quarto da mãe o diário dessa Sarah Shee, que morreu lá em 1908. E aí, lendo esse diário, ela percebe que o desaparecimento da mãe dela talvez tenha algo de muito mais sinistro.
É um livro muito legal, inclusive eu tô pensando em reler ele pra fazer uma resenha aqui pra vocês, porque eu li ele antes de ter o canal, mas fica a dica porque eu acho que vale a pena. Outro livro que está no Unlimited e eu acho que vale o seu tempo é O Homem Sussurro. O Homem Sussurro é um suspense que tem como protagonista um homem chamado Tom, que ele perde a esposa e ele resolve se mudar com o filhinho dele para um vilarejo um pouco distante para recomeçar a vida. Porém, o lugar é um pouco sinistro, porque 25 anos antes, um serial killer chamado O Homem Sussurro matou 5 meninos. E quando eles chegam nesse local, logo depois, uma criança desaparece, um menino some e algumas questões ali indicam que pode ter algo a ver com o Homem Sussurro. Ao mesmo tempo, o Jake, que é o filhinho dele, começa a agir de forma muito estranha, com umas coisas quase sobrenaturais, e ele começa a ficar muito preocupado. É um livro bem legal, eu lembro que eu adorei quando eu fiz a leitura, e ele tem essa jogadinha que em vários momentos o livro parece sobrenatural, mas lá no final o autor dá uma explicação bem razoável sobre tudo o que aconteceu. O próximo livro que eu quero indicar, eu acho que eu já indiquei ele aqui antes, porque realmente é um livro bem legal e eu acho que ele merece uma leitura, que é As Gêmeas do Gelo. Esse livro do S.K. Tremaine vai falar sobre uma família que tem 2 filhas gêmeas e uma delas vai acabar morrendo em uma tragédia. Novamente, para fugir da tragédia, a família resolve se mudar e eles vão para uma ilha. Claro, né, que parece uma ótima ideia, depois que a sua filha morre, você se mudar para uma ilha no meio do nada para o luto passar. Porém, é claro que essa história vai terminar em outro lugar. Quando eles estão lá na ilha, a Christy, que é a gêmea que sobreviveu, começa a falar para a mãe que, na verdade, ela é a Lydia, que é a gêmea que morreu. Então, a mãe entra em parafuso quando a menina diz isso. E em determinado momento, o pai vai ter que se ausentar da ilha e a mãe e a filhinha, a Christy, vão ficar sozinhas nessa ilha. Vai acontecer um temporal, uma tempestade gigante e coisas muito bizarras vão começar a acontecer. É um livro muito legal, eu indico bastante e é um daqueles autores que eu sempre digo, quer ler uma coisinha diferente? Leia As Gêmeas do Gelo. Vou terminar com um suspense policial aqui de indicação para vocês, que é o Bem Atrás de Você, da Lisa Gardner. A Lisa é uma autora muitíssimo competente de suspenses policiais e nesse livro ela vai falar de um jovem que ele é acusado de vários assassinatos e ele está em fuga. E quem entra para resolver essa situação e tentar determinar se esse rapaz é ou não um assassino é o ex-agente do FBI, Peter Quincy. E por que o Peter ele assume essa investigação? Porque ele adotou uma menina chamada Charla, que é a irmã desse adolescente que está sendo acusado de ter assassinado algumas pessoas. Esse é um tipo de livro que eu acho muito legal, porque a autora, ela nos engana bastante ao longo da história, e ela usa aquela ideia do às vezes um elefante não é elefante. Sabe como é que é? Porque ela vai te convencer que existe um elefante ali na sala e quando você começar a acreditar que o elefante é um elefante, ela vai mostrar que não, o elefante nunca foi um elefante. E ela muda a história mais lá pro final. É bem legal, é um livro que tem um ritmo bem acelerado, muito bacana e eu acho que vale a indicação. Gostou desse vídeo? Eu vou deixar aqui nos cards listados outros vídeos semelhantes a esse para que você possa dar uma olhada. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.